Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Estamos aqui tratando sobre a fé. Como eu disse no nosso último encontro, este capítulo 11 de Hebreus é um capítulo determinante dessa epístola. Haja vista que este capítulo, ao falar sobre a fé, nos coloca em contato com aquilo que o apóstolo que escreveu essa epístola desejava efetivamente que ocorresse. Ou seja, que nós, enquanto aqueles que creram no Evangelho, possamos ter uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé duradoura e, sobretudo, uma fé que toca os aspectos centrais da verdade. Isso porque hoje em dia se fala muito em fé. Se bem que, na verdade, ao longo de toda a história, sempre se falou acerca da fé, mas nós vemos nos nossos dias o problema de uma fé deficiente. Eu digo uma fé deficiente não em si mesma, enquanto fé, mas quanto ao objeto da nossa fé. Ou seja, aquilo em que nós cremos. Em que nós cremos de fato? Então, as pessoas hoje em dia, elas desenvolvem uma certa crença ou uma certa crendice em muitas coisas. Acreditam em orações fortes, em rezas, em rituais, acreditam em objetos santificados, abençoados, benzidos. Sempre uma fé muito pragmática, uma fé muito imediatista, como quem visa tocar ou conquistar alguma coisa no âmbito do imediato, do aqui e agora. Ao passo que, embora a fé também tenha esse aspecto do imediato, mas a fé bíblica, sobretudo a fé neotestamentária, que seja do Novo Testamento, nos convida a exercer a nossa fé como aqueles que a têm como firme fundamento das coisas que se não veem, como a substantificação ou a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele argumenta em Romanos, no capítulo 8, versículo 25, dizendo que a fé não pode ser aquilo ou naquilo que você vê. Aí ele vai argumentar dizendo, como pode ser fé naquilo que nós vemos se nós estamos enxergando? Querem ver uma coisa? Deixa a Bíblia aberta em Hebreus 11 e só verifique comigo como o apóstolo Paulo ele coloca bem essa questão. Capítulo 8 de Romanos, versículo 24 e 25. Vocês encontraram? Diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E alguém poderia argumentar, não, pastor, aqui fala sobre a esperança.
aquilo que se espera. Nós estamos falando da fé. Seria uma coisa diferente. Mas volte agora para Hebreus capítulo 11 e verifica o conceito de fé que o apóstolo coloca no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha a esperança aí. Ou seja, é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que se aguardam. A convicção de fatos que se não veem. Então, há uma projeção escatológica aqui nesse texto de Hebreus 11. Sobretudo porque no livro de Hebreus o apóstolo trata da questão da promessa. Uma promessa que, embora nós já experimentemos hoje no nosso espírito, mas ela há de se concretizar quando nós formos introduzidos completamente na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fala muito dessa questão, dessa promessa, fala sobre o galardão. Então, é uma fé que nos projeta para o futuro e nos faz experimentar o que é futuro ainda hoje no presente. Então, a fé bíblica, a fé neotestamentária, é essa fé que tem por objeto do seu crer aquilo que o próprio Deus nos prometeu. Então, não basta que você creia em qualquer coisa. Não basta que nós creiamos simplesmente em qualquer tipo de prodígio ou de manifestação. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas questionam a nossa fé da seguinte maneira. Você vai se lembrar disso. Assim, olha, como é que vocês dizem que têm fé se vocês não experimentam milagres? É como se eles dissessem, nós temos os milagres, por isso nós temos a nossa fé. Ou seja, eles só podem crer porque eles veem. Eles só podem crer porque eles tocam em algo. De modo que se lhes faltar uma manifestação imediata da sua fé, eles colocam em dúvida a própria fé. Ao passo que a Escritura nos convida a desenvolvermos uma fé que é a certeza de coisas que se não veem. Mesmo nós não vendo, nós cremos. Como uma convicção de fatos. Ora, se são fatos, são concretos, são reais. Concretos do ponto de vista da existência. A convicção de fatos que se não veem. Ou seja, o fato de eu não ver no presente, no momento atual, não significa que não seja um fato. Então, infelizmente, a gente vive num tempo em que se prega, se propaga, se divulga uma pseudo-fé. Uma fé que é falsa pela sua própria argumentação, quando diz que é preciso que você veja, para que então você creia. É o caso de Tomé. Quando os discípulos disseram para Tomé, um dos apóstolos de Cristo, que o Cristo havia ressuscitado e havia se manifestado a eles numa manhã de domingo, Tomé, porque não estava presente, ele não pôde crer. Ele duvidou que fosse o Cristo ressurreto, ou duvidou que Cristo tivesse de fato ressuscitado. Foi aí que no domingo seguinte, estando Tomé presente na assembleia, Cristo novamente se apresentou vivo e disse, Tomé, incrédulo, toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado e veja que fantasma não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Foi neste momento que Tomé, vendo, ele creu. Ele se prostrou diante de Cristo e declarou, Senhor meu e Deus meu. E Cristo disse, porque tu vistes, tu crestes? Olha, ou seja, você creu porque você viu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, o evangelho é um convite à fé. Mas não é uma fé simplesmente porque eu vejo algo e aí eu então declaro que porque eu vi, eu acredito. Mas fé é uma confiança. Fé enquanto certeza na palavra de Deus, porque aquele que disse não mente. Aquele que disse nem mente e nem se arrepende. Então, o que nos move na vida cristã, o que nos move neste mundo, a despeito de nossos olhos não verem, nossos ouvidos não ouvirem, nossas mãos não apalparem, é a fé na verdade de Deus, é a fé no Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que nós não vejamos, mesmo que essas coisas ainda não estejam presentes imediatamente diante de nós. Então, quando o apóstolo fala sobre essa fé, ele passa a apresentar alguns objetos da nossa fé.
Ou seja, quando você fala no seu coração, eu creio em Deus, eu creio no Evangelho. A pergunta, isso é de maneira geral. Eu creio em Deus, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. Mas isso é uma maneira de declarar uma fé geral. A nossa fé precisa ser específica. Ou seja, em que de fato nós cremos. Por isso que o apóstolo, tão logo ele dá o conceito de fé no versículo 1, ele passa a apontar o objeto da nossa fé, para que nós tenhamos a certeza e a segurança de que a nossa fé de fato se apoia naquilo que Deus disse e não naquilo que nós queremos que seja. E nós vimos, portanto, na semana passada, que o primeiro objeto da nossa fé é Deus enquanto Criador. Está aqui no versículo 3, quando diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo começa em Deus. Deus não somente enquanto Criador, mas como diz o texto, claramente, Deus enquanto aquele que autoexiste, ou melhor, aquele que não procede absolutamente de ninguém e de nada, aquele que é fonte e origem de todas as coisas. Se você ler a Bíblia atentamente, começando em Gênesis capítulo 1, e você então for progredindo na leitura, passando por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, até chegar nos Evangelhos, você vai ficar deslumbrado com a quantidade de nomes de Deus, conforme Deus se manifestou e se apresentou em muitos momentos da história do Antigo Testamento. El Shaddai, né? Elohim, Yahvé, ou que seja Jeová, e tantos outros nomes, que inclusive hoje em dia os cristãos, eles fazem música com tais nomes em hebraico, né? Isso é muito bom, porque isso vai revelando Deus nos seus vários aspectos, ou nos vários aspectos da sua natureza, da sua obra e da sua ação a favor do seu povo. Entretanto, quando você entra no Evangelho, aí vem o próprio Filho de Deus, o Cristo de Deus, encarnado, e dentro da sua grande simplicidade, ele nos traz o nome, ou que seja o título pelo qual nós devemos nos aproximar de Deus, sendo esse título o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais complexo. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Você não vai encontrar essa expressão em todo o Antigo Testamento enquanto uma forma de invocação. Você vai encontrar, eventualmente, dizendo que Deus é Pai, porque Ele gerou, porque Ele criou. Mas Cristo, quando veio ao mundo, Ele diz, olha, quando vocês orarem a Deus e a Ele se dirigirem, digam assim, Pai nosso que estais nos céus. Que maravilha. Lógico que esses tais nos céus não pode ser entendido como os céus, enquanto atmosfera, biosfera, estratosfera, e assim subindo e galgando num espaço infinito acima de nossas cabeças, como creem os judeus, como creem os muçulmanos, né? Eles acreditam que a Terra, ela está criada aqui como uma base plana, e acima de nossas cabeças há 7 céus, sendo que Deus estaria no último desses céus, habitando. Acredita-se numa habitação local de Deus, acredita-se numa habitação, como eu posso colocar, uma habitação restrita, como se fosse um grande palácio, coberto com uma grande abóbada, né? Uma grande cúpula celestial sobre a sua cabeça. Mas alguém poderá questionar, dizendo, pastor, mas a Escritura apresenta deste modo os céus ou a habitação de Deus. O Antigo Testamento está cheio, não somente de afirmações que dizem que ele habita os céus, mas da própria descrição, como se encontra, por exemplo, no livro de Ezequiel, que diz que ele está coberto, né, com um pomo de safira. E aí se cria essas ideias a partir da própria Escritura, que não tem o objetivo, absolutamente, de querer definir um lugar geográfico onde Deus poderia habitar. E por que nós devemos pensar dessa maneira? Que Deus não pode estar ou habitar um lugar físico e geográfico. Porque essa ideia de habitar um local
específico, geográfico, habitar um ambiente como um palácio, como uma casa, como um lugar, isso está para os homens. Isso fala da nossa finitude enquanto ser humano, que sempre vamos precisar de um lugar onde estar, ou sempre estaremos em algum lugar. Por exemplo, agora nós estamos aqui e, portanto, não estamos em casa. Nós estamos aqui, portanto, não estamos no nosso trabalho. Estamos aqui, portanto, não estamos em Brasília, nem em Ceilândia, nem no Guará, nem no Bandeirante, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro, nem em Goiânia, nem em qualquer um desses lugares. Aí essa questão geográfica local está para o homem. Agora veja só como que a Escritura, apesar de ela ter todas essas descrições no Antigo Testamento, que são descrições meramente pedagógicas, para nós podermos entender verdades muito grandes, mas mesmo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, num lampejo de revelação, quando Salomão, tendo construído para Deus o templo, conforme solicitado a Moisés, lá no Monte Sinai, por ocasião de ele dedicar o templo a Deus, ele falou as seguintes palavras: ó Deus, bem sabemos que tu não habitas em casas feitas por mãos humanas, e até mesmo porque nem mesmo os céus podem te conter. Ó, os céus, nem os céus podem te conter, nem o céu dos céus pode te conter. Isso ele falou certamente num lampejo de revelação, haja vista que a mentalidade, o modo de pensar de Salomão era um modo ainda rudimentar lá do Antigo Testamento. Mas no momento ele tem essa percepção de que Deus, ele é maior do que toda a criação reunida. Não somente maior do que os céus, e nem somente maior do que o céu dos céus, mas maior do que a terra, maior do que toda a criação, do que todo o universo. E novamente vamos encontrar o profeta Isaías, no capítulo 66 do seu livro, dizendo as mesmas palavras, quando Deus fala por intermédio do profeta, dizendo: olha, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Olha como que se constrói uma figura clara, para que você tenha o mínimo de noção e a mínima percepção da grandeza divina em comparação às medidas físicas e humanas. Quando você imagina, se o céu é o trono de Deus, é o assento onde ele se assenta, lógico, entenda isso metaforicamente. É só para você ter ideia das dimensões. E se a terra é o lugar onde ele apoia os seus pés, o estrado dos pés dele, de que tamanho é esse Deus? Mas ainda assim são lampejos. Talvez o lampejo maior de revelação teve Davi, quando no Salmo 139, ele diz: olha, Senhor, existe algo maravilhoso que a minha mente é incapaz de entender. Ele vai usar o termo, né? Para mim, isto que eu vou dizer agora é maravilhoso demais. A minha compreensão, a compreensão humana não é capaz de entender como pode ser. Porque tu és aquele que nos cerca por detrás e por diante. Eu pergunto, como alguém pode cercar alguém por detrás e por diante? Como pode Deus estar atrás e adiante ao mesmo tempo? Aí ele vai dizendo essa grandeza divina, da sua, como diz, né, da sua onipresença, da sua infinitude, ao ponto que ele chega a dizer: se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. E se eu descer ao mais profundo do abismo, lá eu te encontrarei. Então, quando Jesus fala, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, esse céu certamente deve ser compreendido como as dimensões espirituais e celestiais, uma vez que Deus não está para o físico imediato, embora ele emane de todas as coisas criadas, só que Deus é espírito. Mas o fato é que Jesus diz: olha, vocês devem se dirigir a Deus como Pai. E isso já começa a trabalhar o princípio da nossa fé. Tudo começa na compreensão de quem é Deus. Imagine vocês, se nós não compreendermos exatamente o que é Deus para nós teremos uma fé deficiente. E olha que quando você começa o princípio de algo de maneira equivocada, você não tem como terminar aquele entendimento de maneira correta.
Tudo que se começa de modo errado tende a terminar de modo errado. Portanto, quando se trata da fé cristã, dessa fé que nos torna servos de Deus, nós devemos estar muito atentos a essa questão. Então, quando Jesus disse, olha, chamareis a Deus de Pai, ele também vai dizer em outro lugar, a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai celestial. Ele está nos chamando a atenção, não somente para Deus, enquanto objeto de nossa fé, mas Deus enquanto origem, enquanto genitor ou progenitor da nossa existência. Por isso nós falamos abundantemente na nossa última mensagem aos Hebreus, demonstrando lá em João capítulo 1, como que João ele teve tal percepção de que a criação, diferentemente de como disse o Santo Agostinho, ela não veio do nada, nada de ex nihilo. A criação, ela procede de Deus, ela emana de Deus, porque o que traz à existência tudo o que existe é a própria vida. É a vida que gera, é a vida que traz a existência, que faz existir os fenômenos. O que são os fenômenos? Ora, são todas as coisas que existem. E o fenômeno é caracterizado por ele surgir num dado momento de existência e então vir a desaparecer. Somente Deus é, sempre foi e sempre será. Deus não pode, não houve nunca nenhum momento, nem do tempo, nem da história, nem da eternidade, em que Deus não houvesse. Deus é o único que é. E sendo Ele a própria vida, Ele gera. Dele emana a vida geradora, criadora, sustentadora de todas as coisas. E isso ganha uma grande relevância no nosso entendimento acerca do Evangelho, porque nós vamos observar, sobretudo no Evangelho de João, eu digo para vocês, leiam o Evangelho de João, leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes todo o Evangelho de João, leia 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, leia quantas vezes for preciso, ali meditando em cada uma das palavras do apóstolo João, que ele próprio se identifica como discípulo do amor, e nós o identificamos como o apóstolo da palavra orgânica. Porque João traz o entendimento da verdade totalmente fora de qualquer convenção humana, de qualquer símbolo humano, de qualquer artefato humano. Ele traz as coisas como elas são, de fato e de verdade. Isso é muito importante para que nós tenhamos uma fé sólida naquilo que é, não naquilo que parece ser. Eu digo naquilo que parece ser porque, infelizmente, as pessoas, mesmo aquelas que dizem crer muito no Evangelho, ainda estão crendo em coisas. Creem, por exemplo, no céu onde vão morar, ou creem no inferno do qual são livres, ou creem numa cura imediata, ou creem em alguma coisa nesse sentido, ao passo que a verdade é o próprio Deus. Deus é a própria verdade. O apóstolo Paulo vai discursar sobre isso no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, dizendo que a verdade que os homens detêm, numa relação de oposição à iniquidade deles, é exatamente o Deus que se revela por meio das coisas que foram criadas. Então o Evangelho vai nos trazer a seguinte ideia em relação a Deus. Deus, fonte, origem de todas as coisas. E os homens, todos seus filhos. Todos procedem do Pai, do único Pai. Agora, é certo e é um fato que esses homens, sendo filhos, eles desertaram da casa do Pai. É o que lá em Gênesis fala, que eles perderam o Éden, tornaram-se peregrinos. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, peregrinos e estrangeiros. Talvez se usasse uma linguagem dos dias atuais, falaria os refugiados do Éden, da casa do Pai. Né? Ou, como também nós vemos na parábola do filho pródigo, como que aquele filho, ele próprio se deserdou da casa do pai, deixou a casa do pai, e embora continuasse filho organicamente no seu ser, ontologicamente, viveu uma história de um peregrino. Ele estava peregrinando numa terra distante,
E viveu como escravo, não viveu como filho. Viveu como alguém, né, que estava privado de todos os privilégios, de todos os direitos da casa do Pai. Então o Evangelho ele começa exatamente no princípio de todas as coisas. E a fé nos chama a esse princípio. Então, nesse sentido, Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé, assim como João capítulo 1, ambos os capítulos, eles começam da origem de todas as coisas. João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, e a vida que vivifica toda a criação estava nele. É assim que começa João o seu evangelho. E o capítulo 11 de Hebreus, quando fala então sobre a fé, diz: olhai e atentai para Deus enquanto fonte criadora de todas as coisas. De modo que aqueles que creem verdadeiramente, eles creem que as coisas visíveis, e aí você deve imaginar, tudo o que é visível veio a existir das coisas que não existem. Este é o ponto de partida. Perfeito? E aí segue-se então, a partir do versículo 4, eu até havia dito que eu iria pular o versículo 2, mas que o retomaria nessa segunda sessão, quando diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E essa é uma questão fundamental. Aqueles que creem obteram um bom testemunho. Ou seja, o que as pessoas falam acerca da sua fé? Qual testemunho a sua fé produz diante daqueles que te conhecem, que te veem? E aqui então nós teremos uma relação enorme de tantos homens e mulheres no Antigo Testamento que tiveram um viver de fé, e por viverem pela fé, as suas vidas e as suas experiências de fé foram tão notórias que o escritor aos Hebreus montou aqui uma galeria de atos heróicos da fé. Capítulo 11, a partir do versículo 4, começa a nos mostrar uma galeria, não somente de heróis da fé, mas uma galeria dos atos heróicos desses homens que exercitaram a sua fé. Lógico, é importante nós chamarmos a atenção de vocês, porque uma vez que o escritor aos Hebreus, preste bem atenção nisso, ele escreve aos Hebreus, não é a carta aos Hebreus, e portanto ele escreve aos israelitas, mesmo sendo israelitas ou hebreus que creram no Evangelho. Entretanto, todo o pano de fundo dessa epístola é a história dos hebreus. Então, nada melhor, né, do que o escritor, no capítulo 11, começar a colocar desde os primeiros homens de fé, percorrendo todo o Antigo Testamento. Então, essa galeria de heróis da fé são homens e mulheres do Antigo Testamento, a começar em Abel e passando por toda a história do povo hebreu. Então, é certo que nós, ao tocarmos cada uma dessas experiências, nós precisamos sempre olhá-la do ponto de vista do Novo Testamento. Porque se você ficar olhando a história dos hebreus, o testemunho de fé de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e do povo de Israel, do ponto de vista meramente histórico, o que vai acontecer? Nós estaremos retrocedendo, ou não? Por exemplo, aqui vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre os juízes, por exemplo, lá do Antigo Testamento. Imagine só se nós ficarmos aqui nessas histórias, tentando aplicar nos dias de hoje uma fé tão imediata quanto a deles. Por exemplo, vai dizer que pela fé o povo de Israel rodeou a cidade de Jericó e os muros caíram. Agora, como trazer esse episódio de fé para os dias de hoje? Dizendo, olha, você deve definir o que você quer conquistar. Não, eu quero conquistar um emprego. Aonde? Lá no ministério. Qual ministério? Da educação. Isso aí. Então você vai lá
e você dá 7 voltas em torno do Ministério da Educação. Aí todos os muros que te impedem, todos os obstáculos que te impedem de tomar posse daquilo que Deus te deu, irão cair. Essa não é a maneira adequada de se ler no Novo Testamento as experiências do Antigo Testamento. Pastor, como então nós vamos ler essas experiências de fé? Simples. Se você entender que o Antigo Testamento são 39 livros que contam histórias e experiências do ponto de vista da lei e dos profetas, ou seja, de um ponto de vista rudimentar, tempo esse em que não havia chegado ainda a realidade de todas as coisas, tempo esse que a verdade não havia chegado ainda, a verdade enquanto a representação daquilo que de fato é a realidade. Então, nós não podemos tomar tais experiências do jeito que elas estão lá. Nós temos que transferi-las para a realidade do Novo Testamento. E aqui vale a pena lembrar os irmãos, quando o próprio João Batista, vocês sabem que João Batista, ele foi aquele que criou um divisor de águas, uma expressão bem do senso comum, né? Em um lugar comum, mas que explica bem essa questão. Ele gera uma separação, ele encerra o Antigo Testamento, como se ele fechasse uma cortina do Antigo Testamento e dissesse, aqui está encerrada uma história. E agora ele abrisse uma cortina do Novo Testamento, dizendo, aqui começa uma nova história. João Batista tem esse papel de encerrar uma era, de introduzir outra era. De sorte que ele próprio vai dizer acerca disso. Ele fala, olha pessoal, entenda, a lei foi dada por Moisés. Legal, né? Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Alguém poderia questionar, por que a verdade veio por meio de Jesus Cristo? Não havia verdade no Antigo Testamento? Não havia verdade lá? Aí eu responderia com um não, bem falado, não. Ah, então tinha mentira? Calma. A verdade, quando João Batista diz, a verdade veio por Jesus Cristo, ele não está colocando verdade aqui no sentido de oposição à mentira. Não. A verdade está em oposição àquilo que não é realidade. Ou seja, tudo aquilo que foi dito por Moisés e pelos profetas no Antigo Testamento, embora tivesse por objetivo falar acerca da verdade, mas o modo como foi dito, a forma como foi colocada, era como sombras e como figuras de uma realidade a ser manifestada no futuro. Hebreus 10 diz claramente, visto que a lei não tem a substância real das coisas, mas que são simplesmente sombras de bens vindouros. Pronto, está claro, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então o Antigo Testamento, ele traz a verdade, mas nas formas rudimentares e simbólicas e arquetípicas de uma realidade que haveria de se manifestar na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu leio qualquer passagem do Antigo Testamento, eu preciso, por obrigação da compreensão de que a verdade veio por meio de Jesus Cristo, eu preciso de trazer aquela experiência, aquele fato, aquela história e procurar entendê-los ou entendê-las na realidade representada, manifestada, encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus é a realidade e Deus é a única realidade. Nada mais é além de Deus. Só Ele é. Agora, o que seria então a verdade? A verdade é Deus. Deus é verdade, certamente. Mas quando Cristo disse, olha, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou como também diz lá, né, João Batista, voltando para o texto de João capítulo 1, versículo 17. A verdade veio por meio de Cristo. O que significa essa verdade? Ora, significa que o Cristo de Deus encarnado
por meio do seu viver humano, tangível, histórico, por meio de suas palavras proferidas, dos seus ensinamentos que foram dados aos apóstolos, aos seus discípulos de maneira geral, por meio da sua obra realizada, nós temos nele a exata expressão da realidade. Deus é a realidade. Quando essa realidade ela é manifestada corporalmente na pessoa do Cristo de Deus, você tem a verdade. A verdade é a percepção exata da realidade. Por exemplo, se eu falo assim, olha, vamos pensar em Moisés, né? Moisés fala assim acerca de Deus. Olha, Deus, eu vi Deus pelas costas. Moisés vai declarar isso num dado momento. E Deus me apareceu e mandou eu construir esse tabernáculo. Vejam para vocês mesmo a planta do tabernáculo que Deus me deu. Moisés não está falando a mentira, está falando a verdade. Agora, a grande questão é, será que esse templo, essa planta que Moisés recebeu, vejam bem, ela é a exata expressão da realidade? Essa é a grande questão. Eu sei que um bom estudioso da Escritura vai falar, pastor, mas tanto em Êxodo quanto em Hebreus está dito claramente, Moisés, veja o modelo no céu e faça um semelhante na terra. Faça conforme o modelo que te foi mostrado. Com isso querem as pessoas dizer, ou pensam que esse texto de Hebreus quer dar a entender, que o tabernáculo da terra que Moisés fez é a exata reprodução do santuário do céu. Eu falo, irmãos, pelo amor de Deus, né? Não dá. Será que lá no céu tem um tabernáculo feito cuja cobertura é de pele de carneiro? Vamos pensar. No céu. Lá no céu, uma abóboda grande, um trono, Deus sentado, os anjos voando, e lá no meio, uma tenda feita de pele de carneiro, costurada uma na outra, e misturada com outros tipos de peles, como de animal marinho, tinta de vermelho, não podia ser tinta de azul, as manchas vermelhas na pele, lá no céu. Gente, não dá. E a grande complicação desse pensamento é que no exato momento quando Salomão constrói o templo. Você sabe a diferença do tabernáculo de Moisés para o templo de Salomão? É simples, o tabernáculo de Moisés, como o próprio nome já diz, tabernáculo e, portanto, tenda, era algo que podia ser removido e movido para outros lugares. Era como uma grande tenda, então era como se fosse uma tenda pré-moldada. E aí eles faziam todos os encaixes, tiravam, levavam de um lugar para o outro. Isso porque eles passariam 40 anos no deserto, peregrinando. Então eles tinham que tirar o tabernáculo de onde estava e levá-lo para onde eles iriam. Quando eles se estabeleceram na boa terra de Canaã, agora não precisava mais de ter um tabernáculo móvel, porque eles já estavam estabelecidos na boa terra. Então agora Salomão constrói o templo, que é o tabernáculo, agora numa forma mais desenvolvida, mais ampla, e agora fixa num lugar. Se você comparar o templo ao tabernáculo, eles possuem as mesmas propriedades espirituais e significativas, mas não o mesmo tamanho. Portanto, já daria para dizer, Salomão, ao construir esse templo, ele feriu o princípio da planta do templo, porque ele não cumpriu exatamente as mesmas dimensões, tampouco ele o cobriu com uma tenda, porque era de alvenaria, todo de alvenaria. Então, logo se percebe que o que está aqui, tanto no tabernáculo quanto no templo, são os princípios significativos de uma realidade espiritual que não podia ser modificada. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos que ter esse critério de compreender aquilo que se menciona do Antigo Testamento, agora numa nova perspectiva. Qual perspectiva? A perspectiva da verdade. A verdade que veio por meio de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo é,
manifestado em carne, tudo que ele ensinou na sua peregrinação terrena, tudo que ele fez durante os dias do seu ministério em carne, tudo isso é a exata expressão da realidade. Então, ao entrarmos nesse campo das experiências desses homens de fé, das suas conquistas, das suas vitórias, nós teremos que transpor cada uma dessas ideias para o âmbito da verdade, para o âmbito daquilo que é na pessoa e no Evangelho de Cristo Jesus. Isso ficou claro para todo mundo? Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro exemplo, depois de apresentar Deus como Criador, fonte e origem de todas as coisas, o primeiro exemplo de um homem de fé e do seu ato heróico de fé está no versículo 4. Vamos lá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E aqui está uma grande prova de que nós devemos transferir a ideia, a personagem e o seu feito de fé para o Novo Testamento. Porque imagine só, lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos encontrar que Caim e Abel, ambos filhos de Adão e Eva, tão logo se deram por gente, diz que Caim se tornou lavrador da terra e Abel se tornou pastor de ovelhas. Ao cabo de um tempo, ambos levaram a Deus uma oferta. Imagina você que Caim levou do fruto da terra e Abel levou um cordeiro para Deus. E esse cordeiro, uma vez imolado e oferecido no altar a Deus, diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E aí começa uma série de conjecturas agora, em torno desse episódio, falando por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por que Deus não se agradou de Caim? E se você for, por exemplo, pela lógica de Caim, Caim deveria ser aceito e Abel rejeitado. Porque o preço da oferta de Caim, humanamente falando, tem muito mais valor do que um cordeiro. Imagine só, Caim ele teve que arar a terra, ele teve que plantar, ele teve que cuidar, que aguar, e quando foi nascer ele tinha que ficar ali sempre cuidando, até esperando, aguardando o momento da colheita. Depois deveria colher aqueles frutos, e ao colher então, ele levaria, como levou, uma oferta daqueles frutos para Deus. Quanto trabalho, quanta disposição, quanto suor, não é? Quanta obra. Agora, Abel não. Abel ficava lá com um cajado na mão, olhando as ovelhas, que ele não tinha feito, sempre debaixo de uma árvore bem frondosa, por causa do calor. Aí ficava lá olhando as ovelhas, tal, as ovelhas crescendo, ele recolhia as ovelhas, né? Um trabalho relativamente mais fácil em relação ao trabalho de Caim. Daqui a pouco vai lá Abel, pega o cordeirinho, leva para o altar, está aqui, ó. E por que Deus rejeita o sacrifício de Caim? Ou rejeita o próprio Caim e aceita a pessoa e a obra, a oferta de Abel? Ora, pelo seu significado, que essa oferta ganha em toda a Escritura. A oferta de Caim é o símbolo da obra de redenção de Cristo Jesus. Desde então, ou desde Gênesis capítulo 3, quando é dito que Deus fez para o homem e a mulher vestes de pele de animais, porque assim que Adão e Eva se viram nus, diz que logo eles fizeram para si vestes de folhas de figueira. O que significa a produção humana e a tentativa humana de se auto-justificar diante de Deus. Essa justiça, esse tipo de justiça, desde Adão e Eva, os protótipos do homem, ou de toda a humanidade, passando por toda a Escritura, até o Apocalipse, esse tipo de veste, esse tipo de obra, esse tipo de intenção humana, de achar que pela sua própria mão, pela sua própria capacidade meramente humana, do seu ego,
o homem pode se redimir. Logo alguém diz assim, pastor, mas infelizmente, se você está falando de obras, o homem não pode se redimir por isso. Como pôde Abel, então, ser aceito, se aquilo que ele oferece é aquilo que ele cuidou, ele também trabalhou. Não houve um trabalho ou não houve um trabalho? Pastorear ovelhas também não tem um trabalho? Não tem um cuidado? E o próprio ato de ofertar também não é uma obra? Sim ou não? Ou não é uma obra? Você vai lá no seu rebanho, pega um dos cordeirinhos e leva para Deus. Eu ofereço a ti, ó Deus. É lógico que isso é movido pela fé. Está aqui em Hebreus. Mas não deixa de ser um ato, uma atitude, uma obra, um proceder. E aqui é importante que os irmãos saibam de algo. Não se assustem. Mas fé e obras, elas não são coisas antagônicas. Pelo contrário, são uma coisa só, num processo, dentro de um processo, da semente para o fruto. Agora é lógico, e Caim também não tinha as obras, é porque a Escritura sempre nos fala de dois tipos de obras. Não tem como você pensar numa fé sem obras, já nos disse Tiago na sua epístola. Não como complemento da fé, não são obras que completam a fé. Não é porque a fé em si mesma ela é insuficiente, eu preciso de um complemento, de uma ajuda, como se a fé sozinha não fosse suficiente. Não. Tiago vai colocar, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. E aí ele faz uma inversão jamais pensada por alguém. Porque eu, do meu ponto de vista, colocaria assim, por exemplo, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Então eu colocaria as obras enquanto corpo e a fé como a essência das obras. Não é assim que nós pensamos? Eu faço obras e como a natureza das minhas obras tem que ter a fé para dar vida a essas obras. Mas ele faz exatamente o oposto. Presta atenção. Assim como o corpo não é o exterior, não é o palpável, o tangível, sem o espírito, não é o intangível, assim como o corpo, sem o espírito está morto, assim a fé. Olha, o corpo, fé. Sem as obras. Vamos entender o que eu disse ou não? Posso repetir. Porque essa inversão é uma questão muito forte, muito grande. Eu disse, na minha concepção, sem a inspiração do Espírito Santo, diria o seguinte, que eu tenho a fé, ou melhor, eu tenho as obras, sim ou não? E como essência das minhas obras, eu tenho que ter a fé. A fé como a substância das obras. Tiago disse, não, eu quero exatamente o oposto. Assim como o corpo, pense no aspecto exterior, material. Sem o espírito, é o essencial, é a essência, está morto. Corpo sem espírito está morto. Assim a fé. Então ele colocou o corpo e a fé. Sem as obras está morta. Ele quer dizer que as obras é que são a substância da fé. Ou seja, eu tenho a fé. A fé é o corpo, é a minha confissão, é aquilo em que eu digo que eu creio. Mas se essa minha confissão não tiver uma semente no seu interior, que é o espírito dessa minha fé, que vai frutificar como obras, ele diz, a sua fé é morta. É uma fé que progride para as obras. Então são obras como resultado da fé. Não estou dizendo que a salvação do homem é por meio de obras. Estou dizendo que a salvação do homem é por meio da fé. Mas não é por meio de qualquer tipo de fé. É uma fé genuína, uma fé viva, uma fé orgânica, uma fé que tem semente, que tem vida, que tem embrião, que vai se desenvolver e se manifestar em obras. Por isso é que nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 3, eu não posso ir lá, porque o nosso tempo não permite, mas nós encontramos claramente, quando o apóstolo Paulo diz, olha, falando sobre as obras, né? Olha, se alguém estiver sobre o fundamento, que é Cristo, essa pessoa está salva. O fundamento é Cristo, ó. Está salva. Agora, quanto à edificação,
Isto é, quanto às obras, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Quanto às obras, essas obras podem ser de duas naturezas. Olha, pode ser de madeira, feno e palha. E pode ser de ouro, de prata e de pedras preciosas. Pastor Alexandre, qual a diferença de obras de madeira, feno e palha para obras de ouro, prata e pedras preciosas? É porque estas aqui, ouro, prata e pedras preciosas, elas são imperecíveis. Elas não perecem. E quando passam pelo fogo, são ainda mais purificadas. Ou seja, fala de obras cuja natureza não é meramente humana, tem origem divina. Por isso são feitas em Deus. São obras do espírito humano, mesclado, evidentemente, ou vivificado pelo Espírito de Deus. São obras que procedem do Espírito, ao passo que madeira, feno e palha procedem do ego. Alguém fala, pastor? Eu já ouvi muito, mas muito mesmo este argumento. Nós não temos que fazer nada. As obras que nós temos que fazer, o Espírito fará. O Espírito Santo fará. Quem já viu esse tipo de argumento? Ora, essas obras são do Espírito, ele vai fazer. Então eu tenho que ficar apenas aqui esperando que ele faça. Aí você fica observando essas pessoas que assim dizem, o quanto que elas são destituídas, vazias, empobrecidas, miseráveis. Uma vida totalmente desprovida de qualquer manifestação divina. Porque eles estão simplesmente num vazio existencial, numa fé totalmente manufaturada, uma fé industrializada, uma fé meramente humana que não é capaz de modificar nada na sua existência. Porque eles estão esperando que o Espírito Santo faça. Aí eu pergunto para vocês, olha, se o Espírito Santo tem que fazer, vocês não acham que ele está atrasado, não? Falam para mim. Pastor, mas quem tem que fazer somos nós? Se são obras de Deus, somos nós? Somos nós. Mas não é de Deus? É de Deus ou é nossa? É nossa? Ah, pastor, aí complicou. E a de madeira, feno e palha, de quem é? É nossa. Aí, qual a diferença de nossa para nossa, se tudo é nossa? Se tudo somos nós que fazemos? É porque você, meu irmão, olhe para mim e aprenda uma coisa. Você é ego. Você é espírito. Existe um elemento divino em você. Existe algo puro em você. Que não é você, é de Deus em você, no seu espírito humano. Existe uma fonte dentro de você. E existe o ego. Quando nós falamos que nenhum homem pode ser salvo por intermédio de obras, ou nenhum homem pode se auto-redimir-se, significa que o ego humano, em tudo que ele faz, sempre será egoísmo. Seja matar uma pessoa, como fez Caim, ou seja, oferecer o fruto e uma oferta e um sacrifício a Deus, como fez Caim. Caim matou seu irmão? Sim ou não? Bom ou ruim? Péssimo. Caim ofereceu a Deus uma oferta? Bom ou ruim? Bom, puxa vida. Quem é que vai dizer que Caim errou quando ofereceu a Deus uma oferta? O problema é que tanto o homicídio por ele cometido, quanto a oferta que ele oferece a Deus, tem como fonte originária o seu ego. O ego. Homem caído. Ao passo que nós somos orientados pelo próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, que nós devemos ser luz do mundo, resplandecer como luz no mundo, a partir do azeite dentro da vasilha, a partir do óleo que tem dentro do nosso ser, do nosso espírito humano. Lembram de Provérbios capítulo 20, versículo 26? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Peraí, está falando de luz ou de quê? É porque Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 5 que a lâmpada que deve resplandecer
quando ele diz não se põe ou não se coloca uma lâmpada, uma lamparina, né, debaixo da mesa, mas sobre o velador, para iluminar. Ó. Aí ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Ele relaciona lâmpada, luz com obras. Então, na parábola das 10 virgens, ele fala, olha, as 10 virgens eram 2 grupos. Havia 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Qual que era a diferença dessas virgens? Vamos lá. Os 2 grupos, as 5 ditas loucas eram virgens e as 5 ditas prudentes eram virgens. Bem, 5 virgens, 5 virgens. Perfeito? As 5 ditas loucas, elas aguardavam pelo noivo? Sim ou não? E as 5 prudentes aguardavam pelo noivo? Então, ambas eram virgens, ambas aguardavam pelo noivo. Está todo mundo virgem, todo mundo aguardando. Aí é dito que as 5 loucas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E as prudentes também tomaram suas lâmpadas e saíram. Então, todas as 10 tinham lâmpadas. As 10 eram virgens, as 10 saíram, aguardavam pelo noivo, as 10 tinham lâmpadas. Interessante. As lâmpadas das 10, das 5 loucas, estavam acesas? Não? Sim ou não? Como é que vocês sabem que elas estavam acesas? Hã? Não, a maioria respondeu que estavam acesas. Você disse que não estava acesa. Aí estou perguntando para os demais que responderam que estava acesa. Como é que vocês sabem que estavam acesas? Ora, porque elas disseram, as nossas lâmpadas estão se apagando. Ora, se está se apagando, está acesa. Então, as 10, 5 e 5 eram virgens. As 10, 5 e 5 aguardavam pelo noivo. As 10, 5 mais 5 tinham lâmpadas. As lâmpadas das 10 estavam acesas. Aí eu pergunto, das 10, das 5 loucas, das 5 prudentes, quantas dormiram? Somente as 5 imprudentes? Ou todas dormiram? Todas dormiram. Até agora está tudo igual, ó. Eu quero saber qual é a diferença. A diferença é que, dizendo o próprio Cristo que umas 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes, ou 5 eram nécias, loucas, e 5 eram sábias, espertas, inteligentes, onde está a diferença? É que é dito que as 5 não tinham azeite nas vasilhas. Aí vai entrar aquele povo que diz que essas vasilhas eram vasilhas extras. Tinha lâmpada e tinha azeite na lâmpada, eles dizem. Todas tinham azeite na lâmpada. Eles dizem, não sou eu. E elas tinham uma vasilha de lado, como que para levar uma reserva de azeite caso precisasse. Bem, mas o texto não me diz isso em nenhum lugar. Mas não diz as vasilhas, pastor? Mas as vasilhas são as vasilhas das lâmpadas. Porque a lâmpada tinha 2 partes. A parte que chama lâmpada é a parte em que a luz brilha. Sim ou não? E a parte de baixo, onde o pavio está mergulhado, é o reservatório, é a vasilha. Então, a diferença é que as 5 loucas eram virgens, aguardavam pelo noivo, tinha as lâmpadas, logicamente com as vasilhas, dormiram, tanto quanto todas as demais também tinham tudo isso, eram tudo isso. O problema é que as 5 loucas não tinham azeite nas lâmpadas, nas vasilhas. E as 5 prudentes tinham azeite. E aí vem a grande pergunta, que é a chave desta parábola. Quando alguém pergunta, como pode as lâmpadas das virgens nécias, imprudentes e loucas, como pode essas lâmpadas estarem acesas sem o azeite? Essa é a grande questão.
se não tinha azeite, como brilhavam? As outras tudo bem, elas tinham as lâmpadas, tinham azeite, por isso brilhavam. Então, essa situação complicada de se responder de imediato é a chave da parábola. Porque uma vez que eu sei, eu, Alexandre, sei, vocês também sabem, pelo testemunho do próprio Cristo, o significado das lâmpadas e do resplandecer das lâmpadas. Vocês sabem o que são as lâmpadas? E o que significa o resplandecer das lâmpadas? O que significa? Não sabe? Vamos ler então. Mateus 5, vai lá. Vós sois a luz do mundo. Lembra que as virgens tinham suas lâmpadas acesas? Tem alguma relação aqui até agora? Tem, estamos falando de luz, né? Vós sois a luz do mundo. As virgens tinham suas lâmpadas acesas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia. Olha a candeia aqui, ó. Para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Isso é uma parábola, não é? O que essa parábola significa? Eu tenho aqui a figura de uma candeia, ou de uma lâmpada, que deve resplandecer e iluminar a todos. É uma parábola. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Então a primeira relação que eu tenho é, se nós somos a luz do mundo, e em seguida ele falou acerca de uma candeia, que deve estar acesa e iluminar a todos numa casa. Eu devo entender que essa candeia não é uma candeia que eu trago comigo, mas que sou eu próprio. Sim ou não? Você é a luz do mundo ou você tem uma lâmpada que é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo, versículo 15, 14. Ou vós tendes a candeia que ilumina o mundo? Vós sois a luz, vocês são, eu sou, todos nós somos. Aí Cristo, depois que diz acerca daquilo que nós somos em relação ao mundo, e isso em si mesmo já é uma metáfora, porque eu não sou luz. Mas ele quer dizer a meu respeito e a minha influência no mundo por meio da figura de uma lâmpada. Olha, a figura de uma candeia. Então, em seguida ele diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, se você é a luz do mundo e, portanto, você é uma candeia para o mundo, você não pode ser um crente omisso, um crente escondido debaixo de uma mesa. Mas, pastor, eu não me esconde debaixo de mesa, eu estou aí na rua andando. Sim, mas você tem que ser uma luz que brilha onde você estiver. Você não pode ser simplesmente um crente apagado, que não testemunha, que não vive, que não resplandece. E aí, diante desse ponto, os crentes caem matando, dizendo, está vendo como vocês estão errados? Nós temos que ser luz, vocês não são luz. Eu vejo vocês aí, as mulheres como se vestem, olha os homens como estão aí. Eu vi o João Batista saindo do culto um dia com uma latinha de cerveja na mão, saindo do culto. Não foi bem assim, né, João Batista? Não foi bem assim, né? Foi na saída do culto, essa latinha apareceu, não sei de onde, caiu de algum lugar, você pegou. Está vendo aí, vocês não podem ser luz do mundo. Sabe como é que eles querem ser luz do mundo, os crentes? Por meio de um estereótipo externo de veste, de comida e de bebida, e de músicas e de livros que eles leem. É assim que eles querem ser a luz do mundo. Ou seja, eles querem ser luz se o cabelo é comprido, se a saia é comprida, se a língua... Ou não, a língua não, né? Entenderam? Mas isso não é ser luz. Isso não é ser luz. Porque a luz, o texto vai dizer, onde quer que você esteja, você poder manifestar por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio dos relacionamentos. Isso é difícil, mas é a mais pura verdade. Você imprimir onde você está uma esfera de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Nos pegou de calças curtas, né? O texto pegou a gente meio... Mas está aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então nós, enquanto
luz do mundo, isso já é simbólico, quer dizer, da nossa influência no meio das trevas. Somos também agora comprados a uma candeia. Você é a candeia. Você é a candeia. Então, quando diz a parábola das 10 virgens, que elas saíram, cada um com sua candeia, está dizendo disso aqui, ó. Porque as virgens aguardavam pelo noivo. Se essa parábola se aplica à vinda de Cristo, então nós somos as virgens que aguardam pelo retorno de Cristo. E enquanto aguardamos, temos nossas lâmpadas que devem estar acesas, influenciando o mundo, nosso lar, nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. E aí, Jesus vai explicar como é isso na prática. Como essa parábola se desmonta da forma de parábola para ser eficazmente uma realidade no nosso dia a dia. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim como a candeia não pode ficar debaixo da mesa, mas no velador para todos serem influenciados por sua luz, assim também são vocês, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celeste. Quem aqui quer glorificar o Pai Celeste? Como é que você pode glorificar o Pai Celeste? Por meio de boas obras. Sim, mas e o problema, pastor, da parábola das virgens? Como é que resolve aquele problema? Bem, se eu sei que as virgens somos nós, se eu sei que a candeia somos nós, se eu sei que o resplandecer são nossas obras, aí eu vou tomar agora o texto de 1 Coríntios capítulo 3 para explicar uma parte da parábola. Se existem obras de madeira, feno e palha, e existem obras de ouro, prata e pedras preciosas, eu digo que se as 10 virgens, 2 grupos, 5 loucas e 5 prudentes, se todas elas tinham obras, ou melhor, se todas elas tinham luz, porque a lâmpada resplandecia, todas tinham obras. Agora eu sei que se elas são loucas, suas obras eram madeira, feno e palha. E se as outras eram prudentes, suas obras eram ouro, prata e pedras preciosas. Tudo são obras, mas são obras que procedem de lugares diferentes. Como assim? As 5 loucas tinham obras, os homens viam suas obras resplandeciam, mas não glorificavam o Pai Celestial. E por que não glorificavam? Porque eram alimentadas não pelo azeite do Espírito, mas pelos aplausos dos homens. É isso que fazia suas lâmpadas brilharem, ou suas obras resplandecerem diante dos homens. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Sobretudo o capítulo 6, quando Jesus fala assim, olha, quando vocês forem orar, pastor, mas aí está mudando, é oração, não são obras. Bem, eu vou mostrar para vocês. Mateus capítulo 6. Eu vou mostrar para vocês. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Exercer a justiça é a prática das obras, porque a prática das obras é o cumprimento da justiça. Pastor, de onde você tira essas ideias que o cumprimento da justiça são as obras? Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 6, quando se declara que chegou o reino de Cristo e vai começar as bodas do Cordeiro, é dito que a noiva a si mesma já havia se ataviado de linho branco finíssimo, puro e resplandecente. E o versículo 8 de 19 de Apocalipse fala, porque o linho finíssimo são os atos. Atos são obras? Atos de justiça dos santos. As obras estão vinculadas intimamente ao exercício da justiça. Então diz, quando vocês forem praticar a vossa justiça,
quando vocês forem praticar vossas obras, cuidado para não fazerem diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. Isso porque, aí vem o versículo 2, como se deve dar esmolas. Versículo 5 em diante, como se deve orar. Versículo 16, como se deve jejuar. Ele vai dizendo que os fariseus e os escribas, ele fala, quando vocês forem orar, vocês não fazem isso como fazem os fariseus e escribas. Espera aí, os fariseus e escribas oram? Oram. E vocês, quando orarem, devem orar assim como eles oram, não do modo como eles oram. Os fariseus e escribas oram. Nós devemos orar? Devemos orar. Eles oram, nós oramos. Tudo é oração. Tudo é a prática da justiça. Tudo está vinculado às obras. Agora, como é que os fariseus e escribas oram? Oram com o fim de serem vistos pelos homens. Oram em pé nas praças para que os homens vejam, aplaudam, para que os homens elogiem. E esses aplausos, e esses elogios não davam a glória ao Pai Celestial, mas a eles próprios. Ou seja, se a intenção era de ser vistos, eram obras que brotavam do ego. E, portanto, não glorificam a Deus. E, portanto, não procedem do azeite. Ainda que brilhe, porque são obras, porque é luz, porque os homens veem, mas não tem como origem o azeite que é o Espírito. Assim ele vai falar sobre a oração, sobre o jejum, sobre as esmolas, ao passo que as virgens prudentes, elas também praticam a justiça, também são obras, também é luz. Só que como elas tinham azeite dentro da vasilha, então a origem era o Espírito. Provérbios 20, 26. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o pavio externo que fazia resplandecer, isto é, as obras, ela estava mergulhado no Espírito do homem, lá dentro. Absorvidos. O absorvido do azeite, que era o combustível, que fazia resplandecer as suas obras. Portanto, são dois tipos de obras. O mesmo coração de Caim, que ofereceu o sacrifício a Deus, foi o mesmo coração que matou ou que intentou matar o seu irmão. Ego. Tudo que procede do nosso ego. Tudo aquilo que nós fazemos com um fim de nos reservar, de nos proteger, de não sermos tocados, de não sermos mal falados, de sermos preservados, de sermos elogiados, de sermos aplaudidos, de sermos... é o ego. Por isso o testemunho de Abel, aqui, quando oferece a Deus o sacrifício, e o sacrifício dele é aceito, porque Caim ofereceu a Deus, Abel ofereceu a Deus, ambos ofereceram uma oferta, a de Abel é aceita, porque é uma oferta que é gerada pela fé na verdade. Qual verdade? A verdade que o seu sacrifício representa. Desde o início, Adão e Eva, quando se cobriram de folhas de figueira, que representa as obras humanas provenientes do ego, de uma lâmpada sem azeite, madeira, feno e palha, folha de figueira, Deus disse, não quero essas vestes. Eu quero que vocês vistam essas outras vestes. Aí diz, Deus fez vestes de peles e os cobriu. Então, para que Deus fizesse vestes de pele, deveria ter o sacrifício de um animal. Daí começa uma série de tipos do verdadeiro sacrifício. Então, lá no Éden foi o primeiro sacrifício, depois Abel foi o segundo sacrifício, depois dele uma série de outros sacrifícios ao longo de toda a história, até que então, quando vem Jesus, o Cristo de Deus encarnado, João Batista declara, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais um cordeiro, porque foi morto um cordeiro no Éden, depois outro cordeiro, depois outro, até que chegou o Cordeiro. Nele todos os anteriores se encerram, e ele se torna, portanto,
o Cordeiro imolado por nós, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo é o nosso Cordeiro pascal, que foi por nós imolado. Então, se eu começo a minha fé tendo o próprio Deus enquanto Pai, Criador, progenitor, fonte e origem de tudo, eu creio absolutamente nisso. Como disse lá o próprio Jesus em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. O que quer dizer credes em Deus? O que quer dizer credes em Deus? Ele está ordenando que se creia em Deus? Ou ele está declarando, vocês creem em Deus? Eu creio, tu, ele crê. Nós cremos, vós credes. Credes em Deus, eu estou declarando. Crede também em mim. Credes em Deus é um fato. Crede em mim é um imperativo, é uma ordem. Ou seja, se vocês creem em Deus, devem também crer em mim. Então, tudo começa, credes em Deus, está aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A minha fé começa na fonte, na origem de tudo. Segundo momento, crede também em mim. Cristo é o Cordeiro pascal, que por meio da sua morte abriu-nos um novo e vivo caminho de reconciliação com o Pai. Quando Abel oferece a Deus esse sacrifício, ele está apresentando um protótipo do verdadeiro sacrifício. Apresentando ali o exercício da fé no sacrifício vicário de Cristo. De sorte então que quando você fala, eu creio em Jesus Cristo, mas você não se apropria da sua morte, você então não crê. Ou talvez você seja muito imaturo nas suas compreensões, ou você foi doutrinado de maneira muito equivocada, de maneira que, embora você tenha uma fé genuína, ela não se manifesta como tal, por falta de entendimento. Mas o fato é que se Abel creu em Deus, e porque ele creu, ele ofereceu, eu tenho aqui a fé e a obra. Quando eu creio no sacrifício de Cristo, não é você declarar, eu acredito no sacrifício de Cristo. Ora, o próprio Tiago, ao argumentar acerca da fé, fala assim, olha, vocês creem que Deus existe? Não faz nada demais. Até os demônios creem, que estremecem. Creem no sentido de acreditar. Não tem valor. O mero acreditar não tem valor. O que tem valor é um crer tão orgânico, tão vivo dentro de você, que ele se move e te move. É uma fé dinâmica, não é uma fé paralítica, não é uma fé morta, não é uma fé manufaturada. Eu estive na exposição do Japão, recentemente agora, lá no Plano Piloto, e lá tinha uma banca de japonês, que eles tinham as comidas típicas do Japão, todas prontinhas assim, numa vitrine. E eu olhava assim, eu falei até para a Jane, vem cá, essas comidas não esfria? Ou não fica... Porque a pessoa quer comer a comida na hora, né? Que prepara na hora, essa comida fica tudo aqui, é um tanto de comida aqui. Falou, não, essa comida aqui, ela não é de verdade. É para você poder saber a comida que você vai pedir. Porque talvez pelo nome você não saiba, mas quando você olha, você tem a ideia do que é. E vem os ingredientes embaixo escritos. Mas eu olhava, não, tem até caldo. Mas esse caldo aqui nem líquido é. Mas parece, mas não é. É muito perfeito. É como uma maçã de parafina, muito bem feita, e você jura que é de verdade. Mas não dá para comer. Não alimenta. Não tem nutrientes, não tem vitamina, não tem sabor. É a fé industrializada. Aquela fé religiosa, tradicional, meramente ritualística, mas que não tem efeito algum, nem na minha vida, nem na vida de quem está próximo de mim, nem na vida de ninguém.
não altera o curso da minha vida, não me faz melhor, pelo contrário, me faz mal e me faz pior, cada vez mais, em razão do orgulho que desenvolve no meu coração. Mas a fé de Abel era uma fé que se manifestou no ato. Quando alguém diz, eu creio no sacrifício de Cristo Jesus, sabe o que você está dizendo com isso? E eu até acredito que duas coisas colaboraram historicamente para um problema histórico e universal acerca da fé. Primeiro, a Idade Média. Durante a Idade Média, o catolicismo romano, embora tivesse as missas, tivesse tudo aquilo, eles desenvolveram todo um mecanismo de rituais, desde o batismo, enquanto um mero ato exterior, a hóstia, enquanto um mero pãozinho, ou uma lâmina feita de trigo, uma lâmina, não é nem um pão, é uma lâminazinha. Quem já comeu hóstia aqui? Não é uma lâminazinha? Não é, Gil? É uma lâminazinha. A extrema unção, água benta que joga numa pessoa, ou que seja a primeira como é a hóstia, né? A crisma, ou seja, um tanto de coisas, 7 sacramentos, o casamento. A pessoa vai lá diante do padre, homem, mulher, aí o padre vai dizer, eu vos declaro casados, a bênção de Deus baixou ali. Aonde que baixou? O que aconteceu? Não dá nada. O casamento só vai funcionar se marido e mulher se amarem, se respeitarem, forem fiéis e cultivarem essas boas atitudes e sentimentos. Do contrário, morre na próxima esquina. Não tem jeito. Aí a bênção do padre foi para onde? Não tem bênção. Ilusão. Ilusão, pura ilusão. Do contrário, se tem uma bênção sobrenatural em todo casal em que o padre abençoa, nenhum deles se divorciaria. Porque tem uma bênção sobrenatural. Vocês conhecem algum católico divorciado? E cadê a bênção sobrenatural? Pastor, você é incrédulo. Eu só creio na bênção de Deus quando ela é acompanhada de atitudes e de corações em Deus. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. Essas fantasias que você acredita numa coisa, mas você nunca vê, você nunca toca, nunca experimenta, nunca percebe, nunca sente, fica no âmbito da doutrina, não dá certo, não funciona. Então, durante a Idade Média toda, tinha esses problemas desse sistema ritualístico de coisas que prejudica a fé. Veio a Reforma Protestante, foi um movimento, de certo modo, muito positivo, mas logo esse movimento, com o tempo, deu lugar ao movimento evangelicalista, né? Surgiram os grandes missionários, e aí surgiram as grandes pregações no mundo inteiro, dos evangelistas, dos missionários, e junto com isso surge o apelo. E aí tudo fica muito superficial. Porque é o seguinte, Cristo morreu por você há 2000 anos. Se você crê, levanta a sua mão. Eu creio, está salvo, agora é só mudar suas roupas, seus costumes, sua comida, seus lugares e vamos para o céu. Vamos caminhar para o céu. E o Evangelho não ensina exatamente isso. O Evangelho ensina exatamente o oposto disso. A fé é no coração. E a fé no Cristo crucificado, ela só pode se substantificar de fato na existência de uma pessoa que crer profundamente no coração o significado da morte de Cristo. Qual o significado da morte de Cristo? É morte e ressurreição. Não é? Mas eu creio. Não, mas é morte para você e ressurreição para você. Pastor, mas não basta o sacrifício de Cristo por mim? Não. Quer a prova? E alguns perguntam, pastor, se você gosta de tantas coisas orgânicas, por que você ainda realiza o batismo em água? Ora, porque Cristo ordenou. E por que Cristo ordenou uma coisa dessa? É exatamente para deixar materializado e manifestado aquilo que deve ser
uma experiência no coração. O sinal que inicia alguém no evangelho, vocês devem pregar o evangelho a toda criatura. E as pessoas que crerem devem ser o quê? Batizadas. O que é o batismo? Não o ato, a cerimônia. A cerimônia apenas aponta para uma verdade. Significa que essa pessoa que crer, ela crê no sentido de falar, a morte de Cristo, ela é tão verdadeira e tão significativa, enquanto ato redentor, que eu vou morrer com ele, eu me uno a ele, a sua morte. Não existe salvação sem morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não, mas o de Cristo não basta? Bem, vai perguntar para ele que disse que você, ao crer, deveria ser batizado. Deveria ser unido a ele na sua morte. E ser unido a ele à semelhança da sua ressurreição. Ou seja, o evangelho não é um tanto de gente levantando a bandeira de alguém, mas se unindo a ele no seu mesmo procedimento de morte, porque aí o Adão velho, a velha natureza é sepultada, é morta, é destruída, é acabada. E um novo homem ressurge em Deus. Isso é o evangelho. Então Abel é o primeiro. Ele abre essa galeria de homens e heróis de fé, com seus atos heróicos de fé, dizendo que ele, Abel, não somente creu na morte do cordeiro, quando ele entrega o cordeiro a Deus e imola, mas ele próprio se torna um mártir, como quem se une à morte daquele cordeiro que também morreu. Olha como as coisas se encaixam perfeitamente. É uma fé viva. A fé de Abel o levou a experimentar a morte do cordeiro. Ele representa ali a morte de Cristo pelo cordeiro, mas ele próprio experimenta a morte quando ele se torna o primeiro mártir de toda a história humana. E por que ele morreu? Por qual motivo? Simples. Ele morreu em razão da sua fé. Essa é a fé genuína. Amém, queridos? Os irmãos podem dizer glória a Deus por isso? Amém? Eu só vou encerrar aqui um pedacinho, para não ficar assim, né? Então, está aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Lembra que eu disse no início dessa palavra, que ao tomar o exemplo do Antigo Testamento, aqui posto, nós devemos fazer uma transferência para a realidade? Porque lá é rudimento e no Novo Testamento é a verdade. E aqui está uma grande prova disso. Por quê? Porque quando você olha por meio dela, da oferta, também mesmo depois de morto ainda fala. Moisés registrou a história de Abel. Vocês acreditam nisso? Gênesis 4. Sim ou não? E quando Moisés registrou a história de Abel e de Caim, que o matou, Moisés falou assim, olha, Deus procurou Caim. Isso é Moisés dizendo, Moisés, coloca no seu coração e na sua cabeça isso. Leia Gênesis capítulo 4. E Deus disse, Caim, Caim, onde está teu irmão? E Caim respondeu, acaso sou eu o guardador de meu irmão? E Deus disse para ele, Caim, o sangue do teu irmão clama por vingança. Quem disse isso? Deus, está lá. Quando se transfere de lá para cá, olha a guinada que dá o Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha aqui. Enquanto lá diz que o sangue de Abel
clamava por vingança, o sangue de Cristo clama por perdão. Por perdão. Observa que lá no Antigo Testamento se fala sobre uma vingança. O Novo Testamento fala, pois é, agora imagine agora o sangue de Cristo derramado. O sangue de Abel foi derramado, clamava por vingança. Agora o sangue de Cristo clama por quê? Por perdão. E essa é a grande diferença do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar muita vingança, muita morte, muito sangue derramado. Entra no Novo Testamento, você encontra Cristo dizendo sobre o amor, sobre o perdão. O próprio Cristo disse que a misericórdia e o amor excedem a milhares de holocaustos e sacrifícios. E agora nós temos Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. É isso que o sacrifício de Caim representa, esse ministério da reconciliação, do perdão, da misericórdia, com o qual o próprio Abel, eu falei Caim? Me desculpe, amados. Estou falando de Abel, tá? Abel. E é por isso que o sacrifício de Abel, ele revela e manifesta tudo isso. Essa grande obra de redenção. Tá bom?